Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande satisfação que a gente dá continuidade aos estudos da nossa escola bíblica dominical. Hoje o tema é Combatendo os Falsos Mestres. O texto base está em Filipenses, capítulo 3, versos 1 a 11. Filipenses, capítulo 3, versos 1 a 11. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor a direção dele para que nós possamos aprender aquilo que ele quer que nós aprendamos, segundo o que está escrito nesse texto. Pai amado e bendito, muito obrigado. Já te agradeço pela sua bondade. Já te agradeço, Pai, pela sabedoria que o Senhor nos concede. Abençoa-nos, Pai, nesse momento, para que nós possamos aprender o que está escrito, para que nós possamos fazer a sua vontade. Essa é a oração que fazemos, pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, a palavra do Senhor? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Palavra do Senhor. Que bênção de palavra, hein? Meu Deus. Combatendo os falsos mestres. Bom, falso mestre dá a ideia inicial de um ensino falso, né? Então, primeiramente, nós vamos ter que nos basear na verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Se nós formos lá em João 17:17, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá em João, né? Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segunda narrativa de João, capítulo 17, verso 17. Está fazendo parte da oração sacerdotal, né? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade absoluta sobre toda e qualquer situação. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o próprio Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, está dizendo para que sejamos santificados na verdade. Então, primeira coisa para combater, né, os falsos mestres é se basear na verdade. E falsos mestres, eles vão ensinar falsas doutrinas. Nós temos que nos precaver, conforme diz o apóstolo Paulo logo no início, acautelai-vos, tenha cuidado, acautelai-vos. Né? Então, primeira coisa, nessa introdução, essa breve introdução, temos que nos basear na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Bom, temos que ter também um entendimento que na comunidade cristã a composição é feita por opiniões diferentes, somos pessoas diferentes, né? Somos criados de formas diferentes, viemos de famílias diferentes, contudo, nós temos unidade na fé. E essa questão é que deve ser unidade, não é uniformidade, é unidade na fé. Isso nós podemos ver em Efésios, vamos lá dar um pulo em Efésios, né?
Faz uma viagem na Bíblia. Está escrito lá em Efésios, capítulo 4, verso 5. Vamos lá. Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Unidade da fé. Então nós temos uma unidade. Independente da comunidade cristã ser formada por pessoas diferentes, de pensamentos diferentes, no que se refere ao pensamento comum, no que se refere à fé, nós temos unidade, conforme diz Efésios 4, 5, capítulo 4, verso 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Até aí tudo bem. Vamos caminhar para a gente entender essa questão do combate aos falsos mestres. Tá? O apóstolo Paulo, nesse texto base, vai tratar dessa questão. Os falsos mestres são aqueles que ensinam as falsas doutrinas. E no decorrer do texto, o apóstolo Paulo vai colocar essas nuances. Seguindo a sequência, o apóstolo Paulo os chama de cães, né? Apelido esse que os judeus davam para insultar os pagãos. Acautelai-vos dos cães. São identificados, né, como mutiladores, porque exigiam a prática da circuncisão como condição para a salvação. Olha que coisa estranha. Sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé, não de obras para que ninguém se glorie. Né? Então, são chamados de maus obreiros, porque ensinavam que a salvação dependia da observância da lei. Olha, a salvação é só em Jesus. A pergunta que nós fazemos é a seguinte: hoje, como está essa questão? Será que a igreja, como um todo, entende que a salvação é pela graça? Vamos dar uma passadinha nesse texto conhecido, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. É bem conhecido. E é bom a gente sempre enfatizar isso, né? Diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente, dádiva. Não de obras para que ninguém se glorie. Então, se está vindo de Deus, é uma dádiva, é um presente, não é nada que o homem faça para ser salvo. Salvação é uma dádiva. Como diz o verso 8, porque pela graça, favor imerecido, sois salvos por meio da fé. A fé também é uma dádiva, né? Ok? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, quanto a isso, a igreja tem que estar ciente, né? Consciente de que a salvação é somente por meio da graça, mediante a fé, e isso é por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? O texto ele nos dá algumas lições bem importantes, né? O apóstolo Paulo, né, voltando em Filipenses 3:2, vamos lá, nosso texto base, né? Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Continuamos, né, na carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Filipenses, né? É uma das cartas da prisão. Então ele fala no capítulo 3, verso 2, acautelai-vos dos cães, né? Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha, isso é ter cuidado, tenham cuidado. Paulo nos alerta, tenham cuidado, os falsos mestres são como lobos vorazes, de forma sutil e maldosa, tentam confundir a igreja, né? São falsificadores do evangelho. Então, o evangelho é a verdade, a boa nova, né? Boa nova. Mas o evangelho é baseado é a verdade. A verdade. Acabamos de ver João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? De forma sutil e maldosa, nos lembra a questão da queda, em Gênesis 3. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis 3? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, o verso 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mas o que foi que Deus disse? Capítulo 2, verso 17. O que foi que Deus disse? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou, certamente morrerás. E a serpente disse, é certo que não morrereis. Pode até parecer, mas não é a mesma coisa. Então, de forma sutil e maldosa, fez com que Eva comesse do fruto. E aí, a gente volta na lição e a gente vai vendo que os maus obreiros, né, os falsos mestres, eles têm essa característica, de forma sutil e maldosa, conduzem o povo para aquilo que não é para fazer. Né? Ainda há pregadores que dizem que a salvação depende da observância de leis, abstinência de determinados alimentos, bebidas, né? Usos e costumes. Não, nada disso. Salvação só em Jesus. É bom a gente enfatizar, né? Só em Jesus. Vamos dar uma passadinha em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. 1 Coríntios. Vamos uma viajada aqui na Bíblia. Chegando lá. 1 Coríntios, verso 15, capítulo 15, verso 50. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, diz assim a palavra do Senhor. Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, não é pela força do braço, como a gente viu lá, a salvação não de obras para que ninguém se glorie. Não é pela força do braço, não é justiça própria, é somente pela graça de Deus. Tá? Dando sequência, é preciso enfatizar o plano único da salvação em Cristo. Filipenses, voltando ao nosso texto base, capítulo 3, dos versos 4 a 7. Filipenses, capítulo 3, dos versos 4 a 7, diz assim a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, até o 7, né? Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, agora verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Olha só. Tudo isso ele fazia, tudo isso ele era. Era uma credencial do apóstolo Paulo. Só que tudo isso, como diz o verso 7, para mim era lucro, isso considerei perda. Tudo isso ele considerou perda por causa de Cristo. Está aqui, ó. Mas o que para mim era lucro, as credenciais do apóstolo Paulo, isso considerei perda por causa de Cristo. A mudança do apóstolo Paulo. Tá? João 14,6 vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12 vai dizer que somente há salvação em Jesus. É preciso conhecer a obra de Cristo, né, com mais profundidade. Né? Depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a ser novas criaturas. Né? Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Coríntios 5,17, é um verso conhecido, mas sempre é bom passar 2 Coríntios, verso 5, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim a palavra do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Foi regenerado. Onde está isso? Regenerado. 1 Pedro 1,23. Dá uma olhadinha lá. 1 Pedro, lá no final da Bíblia, depois de Tiago. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva
e é permanente. Palavra de Deus. Paulo fala dessa mudança, né, de mentalidade que nós temos que ter em Romanos 12:2, né? Romanos 12:2. Vamos passar também. Verso conhecido, mas é bom para a gente enfatizar, né? E para conhecer a cada dia mais, né? Deus disse para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8 e 9 está lá. Então vamos aqui, a mudança de mentalidade, ó. Romanos capítulo 12, verso 2, verso conhecido. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma cooperação nossa com Deus, porque diz, não vos conformeis, então nós não temos que nos conformar, mas transformai-vos. Nós temos que nos transformar, evidentemente com a ajuda do nosso Deus, o nosso Senhor, tá? Porque isso fala da mudança que Paulo teve. Que mudança foi essa? Filipenses, vamos voltar ao nosso texto base, capítulo 3, os versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor, nosso texto base. Vamos lá? Tremeu aqui um pouquinho a câmera, vamos acertar, né? Tá ótimo. Vamos lá. 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Paulo está dizendo aqui que não é por meio do esforço dele, mérito dele, justiça própria, aquilo que ele faz para receber. Não, é por meio da justiça de Cristo. Como Romanos, como está escrito Romanos, né? O próprio apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, né? Vamos passar lá? Justificados, vamos lá. Romanos, capítulo 5. Não vou citar não, vamos ler junto, vamos ler. Romanos, vamos viajar na Bíblia. Romanos, capítulo 5, verso 1. Diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a justiça que nós recebemos como dádiva, que está em 5,17. Romanos 5,17. Vamos ver também. Só virar uma folha aqui, né? Romanos 5,17. Diz assim a palavra do Senhor. Ó, se pela ofensa de um e por meio de um só, isso aí foi o Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui, ó. Recebem a abundância da graça e o dom da justiça. A justiça nós recebemos como dádiva. Recebemos a dádiva da justiça. Nós não cumprimos a justiça. Quem cumpriu a justiça foi o Senhor Jesus Cristo. Ele pagou. O justo pagou pelos injustos. E Deus nos concedeu a justiça que vem pela fé. Então o apóstolo Paulo, voltando lá no nosso texto base, Filipenses 3, versos 8 e 9, fala dessa transformação dele. Voltando aqui, ó. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, foi o que nós vimos, né? E agora, o último tópico é a questão da esperança. Esperança para o futuro. Vamos ler agora Filipenses 3, os versos 10 e 11, e a gente vai complementar com os outros versos para ter esse entendimento. Vamos lá? Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11. Versos 10 e 11. Fala assim a palavra do Senhor. Diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Né? Está falando de conformar. Romanos 6,4 traz essa ideia mais detalhada para nós. Né? Romanos capítulo 6, verso 4, fala assim, ó, fomos,
pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, essa conformidade que o Paulo está falando, então nós fomos, pelo batismo, sepultados com ele, para que nós fôssemos ressuscitados, aqui, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andemos nós em novidade de vida. Vamos dar uma passadinha em Tito 2, para ter ideia mais ainda aclarada a respeito dessa esperança. Tito 2, 13 e 14. Tito 2, versos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A esperança, a bendita esperança. E para finalizar, um texto ainda mais conhecido é 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Jesus vai voltar. Jesus Cristo vai voltar. Nós temos que estar andando segundo a vontade do Senhor, segundo aquilo que Deus estabelece na sua palavra. E aí nós temos essa bendita esperança. Meus irmãos, ficamos por aqui nessa lição. E, se Deus quiser, na próxima semana vamos ter um outro tema. Creio que dentro da mesma carta de Paulo aos Filipenses. Mas isso se Deus quiser. Tá bom? Então, até a próxima semana. Que Deus nos abençoe.